Sejam bem-vindos ao nosso curso de Origin. Essa é a nossa quinta aula, e nessa aula a gente vai falar sobre um pouco de regressão linear. Vamos também falar sobre interpolação e extrapolação de dados, e vamos tratar disso daí falando diretamente ali, direto no nosso software. Então vamos começar aqui abrindo o nosso Origin. Estamos aqui com o nosso Origin inicializado. Para essa aula a gente vai aproveitar os recursos, os dados, né, que a gente já trabalhou na aula número 4, tá? Então, para quem perdeu aí a aula número 4, eu vou deixar nos cards aqui. Então, vocês podem acessar diretamente essa aula. Então, eu vou vir aqui, abrir a aula número 4 e já tem ali o gráfico que a gente fez na aula anterior, aonde a gente fez o processo ali de linearização de uma função matemática. Tá? Bem, agora que a gente tem ela toda pronta, uma das coisas que a gente pode trabalhar aqui nela, tá? Como a gente pode observar aqui, a gente tem poucos pontos, né, nesse gráfico. Eu poderia então utilizar um recurso matemático que faria então com que, com base nesses pontos, eu conseguisse acrescentar mais pontos que ainda tivesse contido dentro dessa informação que eu tenho aqui. Tá? Esse processo, então, ele se chama de interpolação. Tá? Ou seja, consiste em, com base nesses pontos, adicionar pontos aqui que fazem coerência com essa função que está aqui descrita. E outro recurso, então, que eu posso utilizar é o recurso de extrapolação. Veja aqui que os pontos estão contidos entre os valores aqui de 100 até 600 Kelvin, tá? E se eu quisesse informações que passassem além desses pontos, ou seja, fosse abaixo de 100 Kelvin ou acima de 600 Kelvin, a gente não teria como verificar através dessa figura, tá? Então, a gente pode ter um processo então de extrapolação, que seria então a gente prolongar esse comportamento que a gente está observando aqui, de tal maneira que eu possa ter resultados aqui abaixo de 100 kelvins ou acima de 600 Kelvin. Então, esse recurso que a gente está tratando se chama interpolação e extrapolação aqui no Orange. Tá? Antes da gente utilizar esse recurso, eu vou fazer a duplicação desse gráfico aqui, de tal maneira que eu possa, então, trabalhar aí com os dois recursos que eu quero demonstrar para vocês hoje. Então eu vou clicar aqui com o botão direito, em cima aqui da minha barra do gráfico. Eu vou clicar então em duplicar. E a hora então eu tenho dois gráficos idênticos, o gráfico 1 e o gráfico 2 aqui. Tá? Então, nesse primeiro instante, eu vou trabalhar no gráfico 1 aqui desse processo de interpolação e extrapolação. Bem, para fazer isso, então, eu vou estar aqui com o meu gráfico aberto, vou vir em análise, e aí então eu tenho aqui o recurso aqui, ó, Interpolate, Extrapolate. É só clicar nele, e aqui então ele abre essa pequena janela, aonde então eu posso mexer nesses parâmetros de acordo com a necessidade que eu quero para esse gráfico. Então ele já tem aqui o primeiro parâmetro que ele vai pedir para mim o ponto mínimo, tá? Ou seja, o valor mínimo que eu começo nesse gráfico. Aqui então ele está o parâmetro 100, que é o menor valor de temperatura que eu tenho aqui, de 100 Kelvin, e o ponto máximo, que é de 600, que ele está aqui. Então ele automaticamente extrai para mim esses valores aqui. E depois aqui ele fala para mim para construir uma curva, tá? Com 60 pontos, ou seja, entre esses dois valores aqui, ele vai adicionar 60 pontos aqui, que também façam parte desses pontos que foram medidos. Tá? Então esse processo seria um processo então de interpolação, tá? Ou seja, adicionar pontos numa curva já pré-existente, de tal forma que esses pontos aí coincidam já com os pontos medidos. Tá? Bem,
Mas além disso, eu quero fazer a extrapolação. A extrapolação então consiste em eu adicionar então pontos ao qual eu não medi. Ou seja, eu vou colocar aqui para ele fazer esse gráfico para baixo de 100, ou seja, para ele começar aqui a partir de 50 kelvins, e para ele ir um pouquinho acima. Eu quero que ele vá até 150 kelvins. Dessa forma, então, eu estou aumentando aqui o intervalo para esse gráfico, tá? Sendo que esses pontos que eu adicionei aqui são pontos que eu não medi propriamente dito, mas ele vai dar para mim ainda uma estimativa de comportamento para essa função aqui que a gente está observando. Bem, ele propõe aqui inicialmente 60 pontos, tá? 60 pontos é bastante pontos. Eu vou reduzir um pouquinho aqui, vou colocar 50 pontos. Então, dentro do intervalo de 50 Kelvin até 650 Kelvin, ele vai adicionar aqui para mim 50 pontos que seja coerente com os pontos que foi medido. A hora que eu dou OK aqui, a gente já observa essa linha vermelha. Essa linha vermelha, então, é o processo então de extrapolação aqui, extrapolação e interpolação desses dados. Tá? Veja aqui que eu tenho um pouquinho depois dos 600, né, vai até 650, e um pouquinho abaixo aqui do 100. Eu vou dar uma rearranjada aqui nesses pontos, para a gente poder visualizar aqui com um pouquinho mais de clareza. Como a gente pode observar aqui, ele dá essa linha vermelha agora, que é a nossa estimativa. Vou converter então essa linha vermelha, dando 2 cliques em cima dela. Ela está como linha. Eu vou colocar aqui como ponto somente. Tá? E vou deixar ele aqui agora num símbolo diferente. Vou colocar ele aqui em preto, uma bolinha. Né? Eu vou mudar a cor aqui para uma cor escura, pensando que esse gráfico aqui possa ser impresso em preto e branco. O vermelho não vai sair muito bem, mas se eu escolher uma cor um pouco mais escura, tá? Ele vai dar uma diferença comparado ali com o preto puro. Tá? Então vou escolher aqui, por exemplo, o cinza aqui. Então, aplicar, dou OK. E aí, como a gente pode observar, eu tenho adicionado aqui pontos extras, além dos pontos pretos que foi colocado aqui. Tá? E agora eu tenho um intervalo aqui de temperatura de 100 Kelvin até 700 Kelvin. Eu posso então fazer uma análise aqui complementar desses pontos. Então, esse daqui é o processo que a gente tem de interpolação e extrapolação de dados a partir então de um conjunto de informações aqui que a gente mediu. Tudo bem? Bem, vamos agora então para a segunda situação que a gente pode analisar aqui desse gráfico, que é então o processo de regressão linear. Então vou maximizar ele aqui. Tá? Bem, na aula número 4, a gente fez o processo de linearização. A gente viu que essa função aqui, tá? Ela era do tipo aqui exponencial, tá? Ela não era uma função linear, tá? Então, só para a gente lembrar aí a equação que regia esse comportamento, que era a velocidade dos gases, tá? É essa equação aqui que está embaixo da minha imagem, tá? Então, a velocidade, que é o que está no eixo Y aqui, está dependida da raiz quadrada de 3R sobre m vezes t, que é a temperatura que está aqui no eixo X, tá? Lembrando, então, que esse R era a constante de Boltzmann e m era a massa do gás, tá? E como eu falei para vocês ali na aula anterior, o gás que a gente utilizou aqui para fazer esse tipo de análise era o oxigênio, né? Nesse caso, então, o O2, tá? Portanto, então, se eu quiser fazer uma análise através desse gráfico que eu fiz aqui, para obter, por exemplo, uma dessas variáveis aqui, eu poderia, então, lançar mão aqui de um recurso de
ajuste de uma função matemática que seja linear, tá? Ou seja, ajustar uma reta aqui nesses pontos, tá? Que faça com que ele se transforme aqui numa função, né, que descreva matematicamente esses parâmetros, ou seja, encontrar a equação da reta que satisfaça esses pontos. Esse, então, é o processo que a gente chama de regressão linear. Tá? Então, regressão linear é encontrar uma equação matemática que se ajuste a essa reta, e linearização consiste em converter uma função matemática que não é linear em uma função linear. Tá? Então, não confundir esses dois processos. Então, para a gente fazer a regressão linear aqui, nesse caso, a gente vai vir aqui em análise e vamos escolher aqui uma função que chama fit linear, tá? O ajuste linear da curva. A gente vai clicar nela e ele vai, então, traçar uma linha aqui em vermelha, tá? Que se ajuste até todos esses pontos, tá? Então, essa linha em vermelho aqui é a reta. Além disso, ele vai abrir aqui para a gente, tá? Uma pequena janelinha que ele vai mostrar aqui o result log, ou seja, o resultado desse ajuste, tá? Onde ele vai conter para a gente a função matemática que se ajuste ali, ou seja, a equação da reta. Então ele dá aqui para a gente y é igual a A mais B que multiplica x, tá? Quando a gente compara aqui com a nossa equação que está aqui embaixo da minha imagem, o y se trata da velocidade, tá? O A, então, é o constante, mais B são as constantes que estão ali dentro da raiz, né? 3R sobre M, tá? E X se trata, então, da temperatura em Kelvin que a gente tem aqui nessa função. Tá? Então, ele dá aqui a equação e ele dá os parâmetros A e B. Tá? A, então, vai ser o coeficiente linear e B, A vai ser o coeficiente angular, B o coeficiente linear. Nesse caso aqui, então, a gente vai... Desculpa, pessoal. Eu troquei aqui. A vai ser o coeficiente linear e B vai ser o nosso coeficiente angular. Então, aqui o parâmetro, ele dá para mim o valor de A, tá? Ou seja, do parâmetro linear, que vale 1,4458. Tá? Então, esse é o valor de A. E ele dá o erro para mim. Esse erro, então, diz para mim o quanto esse valor aqui está preciso nesse ajuste. A gente pode observar que esse erro aqui é da ordem de 10 a menos 6, portanto, ele é um valor aqui bem pequeno. O B, então, que é o nosso coeficiente angular, ele vale, então, 0,499. Tá? Então, a partir dessa informação aqui, eu posso determinar também aqui esse coeficiente angular através desse ajuste. E aqui eu tenho o erro dele, também, que é um erro da ordem de 10 a menos 6. Também é um erro muito pequenininho. Além disso, ele dá para a gente aqui outros parâmetros. Tá? Esse parâmetro R aqui, que é um fator que diz para a gente o quanto preciso está essa curva em relação aos nossos pontos medidos. Como a gente pode observar aqui, o valor dele é 1. Quanto mais próximo de 1, tá? Melhor essa curva se ajustada aqui nesses pontos. Como ela deu 1 aqui, esse valor aqui está excelente. Tá? Mas geralmente aí ele dá 0,99 ou 0,999. São valores ali bem comuns se a gente conseguir ajustar numa reta. Tá? E o SD também é um parâmetro aqui para a gente, um parâmetro de ponderação, que indica para a gente aqui também o quanto preciso tá essa curva ali ajustada. Então, quanto menor for esse valor, tá? Melhor é o ajuste. Nesse caso aqui, ele está da ordem de 10 a menos 6. Portanto, então, a gente tem ali um parâmetro com ajuste com bastante qualidade. Tá? Ou seja, nossa curva que a gente encontrou, a reta que a gente encontrou, ela está bem próximo dos valores experimentais. Parâmetro P também, tá? É um parâmetro também estatístico que ele é dado para a gente. Tá? Esse parâmetro aqui,
ele tem que ser pelo menos aí da ordem de 10 a menos 3 para ser estatisticamente significativo esse ajuste. E aqui a gente está obtendo alguma coisa aqui da ordem de 10 a menos 3. Então é um parâmetro também aqui muito bom. Tá? Então aqui temos então a nossa equação A mais B, tá? O valor de A e o valor de B, que é o coeficiente angular. Então, uma vez encontrada então a equação da reta aqui, a gente pode utilizar essa equação para tirar algum parâmetro aí que a gente tem interesse. Então, levando em consideração a equação que está abaixo aqui da nossa imagem, tá? Que é a equação da velocidade, a gente sabe que para fazer esse gráfico aqui linear do jeito que está aqui, a gente teve que tomar o log dos dois lados da equação. Tá? De tal maneira, então, que sabendo disso, caso eu queira encontrar uma dessas variáveis, por exemplo, caso eu queira encontrar a constante de Boltzmann, que é a variável R, que é sabendo as demais variáveis aqui do sistema, por exemplo, M, que é a massa então do O2, tá? Eu posso encontrar então quanto que vale esse R. Tá? Dessa forma, então, a primeira coisa que eu vou fazer, vou abrir aqui a minha calculadora para calcular. Eu vou pegar então aqui o meu parâmetro aqui de coeficiente linear, tá? Nesse caso aqui, 1,4458, tá? Bem, eu vou multiplicar ele, né? Passar multiplicando, né, o coeficiente angular para esse sistema. Então, se ele vale meio, ele vai passar multiplicando, ele vai ser vezes 2, né? E aqui, então, eu tenho o parâmetro que a gente tem desse sistema. Lembrando que essa equação aqui ela foi escrita em logaritmo, o que significa, então, que se ele está em log da base 10, tá? Eu vou ter que elevar esse parâmetro aqui, 10 elevado a esse parâmetro. E ele dá, então, para a gente aqui esse valor. Bem, o 3 ali ele está multiplicando, se eu passar para o outro lado, ele vai passar dividindo, divido ele por 3. E agora, então, eu vou passar multiplicando ali a massa do O2. Nesse caso, o oxigênio ele tem massa de 16 vezes 10 a menos 3 quilos por mol, tá? Como é O2, então é 2 vezes esse valor, então eu vou passar aqui multiplicando por 32 expoente 3 negativo quilos por mol. E eu vou chegar então ao valor da minha constante de Boltzmann, que como a gente pode observar aqui, tá? Ela vale 8,31, que é o valor esperado ali para a constante de Boltzmann. Tá? Então veja que com base no que a gente obteve aqui de um ajuste linear, a gente pode encontrar alguns parâmetros ali que sejam interessantes para nós. Tá? Bem, uma vez que a gente obteve aqui esses parâmetros aqui, se eu não quiser mais essas informações, eu posso simplesmente eliminar elas aqui. Eu também posso mudar aqui a minha legenda, tá? Nesse caso aqui, como eu tenho as duas situações, eu vou colocar aqui, ó. Vou vir aqui alterar minha legenda, apago aqui até o percentual aqui do que está escrito, né? E agora eu coloco o nome que eu quero. Por exemplo, isso daqui vai ser dados experimentais. Venho aqui na linha de baixo, né? E essa segunda linha aqui, que está com 2 aqui, eu vou colocar então aqui o que seria esse daqui. Então esse daqui é o ajuste linear. E dou um OK. Tá? Observe aqui que ele ficou com uma sujeirinha aqui na tela. Tá? Eu posso então vir aqui nesse recurso, que se chama Refresh. Ele dá uma atualizada aqui na tela e ele elimina então qualquer resíduo que tenha ficado ali na tela. E aqui então a gente tem a nossa legenda agora, né? E o nosso gráfico aqui completo com todas essas informações, tá? Então, veja que agora então eu posso ali
ter tanto os dados experimentais visualizados, né, que são os pontos pretos aqui, ou ajuste linear, tá, que é a linha contínua, tá, indicando para a gente aqui uma curva teórica. Tá? Então, sempre que eu tiver uma curva, uma linha, né, de contínua, isso indica para mim que essa função aqui é teórica, tá? E como eu falei, se eu tiver os pontos, significa que vai ser dados experimentais. Geralmente a gente sempre segue essa lógica e a gente continua então dessa maneira. Eu ainda posso ajustar aqui, se eu dar 2 cliques na minha linha vermelha, eu posso aumentar um pouquinho aqui a largura da linha, tá? Eu vou colocar aqui 1,5 para ela ficar um pouquinho mais visível. Só dar um OK. E aqui a gente vê que ela ficou um pouquinho mais grossa, tá? Dando um destaque aí um pouquinho maior. Tá? E assim, então, a gente tem aí os parâmetros ajustados para o nosso gráfico. Tá? Se eu quiser salvar isso daqui, eu venho aqui, eu posso salvar com um outro nome, para não salvar com o mesmo nome, eu venho aqui salvar projeto como, né? Save Project As. E aqui eu vou, por exemplo, salvar como aula 5 agora. Clico em salvar e pronto. Eu tenho um outro parâmetro aqui, um outro gráfico salvo aqui que a gente trabalhou. Tudo bem? Bem, pessoal, por hoje, então, era isso que eu gostaria de mostrar aqui para vocês, tá? Espero aí que essas informações tenham sido úteis para vocês e a gente se encontra em uma próxima aula, tá? Vou deixar indicado aqui para vocês nos vídeos as aulas anteriores aí relacionadas aí com esse conteúdo que a gente abordou nessa aula. Então, se você tiver alguma dúvida, é só consultar esses 2 vídeos que estão aparecendo agora aí para vocês, tá bom? Agradeço a paciência de vocês e a gente se encontra em uma próxima aula. Até mais!